Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada, aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, gratidão pela sua companhia e pela sua audiência maravilhosa. Eu quero também mandar um abraço, sabe para quem? Para aquelas pessoas que estão lá atrás dos bastidores, as técnicas e técnicos, trabalhando para começar mais um programa ou para, né, todos os programas da grade de programação da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Eu disse que aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ela, a nossa convidada de hoje, Júlia Blanc. Olá, Júlia, tudo bem? Olá, Nando. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Muita paz para vocês, muita alegria e principalmente sabedoria. Eu não apresentei o que é, assim, eu quero a pessoa, Júlia Blanc, né? Então, ela é psicóloga, psicanalista, terapeuta, né, de várias terapias, por exemplo, constelação familiar. Depois a Júlia, com o tempo, ela vai falando outras habilidades dela aí. Então a Júlia veio para falar com a gente hoje. Antes da gente começar o assunto de hoje, eu queria dizer, se você quiser assistir esse programa, ou quiser ouvir novamente, ou quiser, compartilhar com alguém, vá lá na busca do YouTube e coloque Portal Mundo Maior. Clicando lá, vai aparecer o logotipo do Portal Mundo Maior, clique em cima, vai, embaixo tem o playlist, clica no playlist, vai com o dedinho, com o mouse, você vai chegar até a Alvorada, tem centenas de programas lá gravados, e também esse aqui com a Júlia Blanc, tá bom? Então, muito Uhum. bem, vamos começar aqui, Júlia, queridas e queridos telespectadores e rádio ouvintes, a gente vem passando no planeta situações tão inesperadas. Então, hoje a gente vai falar do inesperado, né? Como lidar com situações inesperadas. Não é, querida Júlia? Como é que é? Às vezes as coisas pegam a gente realmente de surpresa, né? O que a gente faz, né, quando não ocorre o script que a gente imaginava, né? Por exemplo, agora, a gente estava gravando aqui, estamos falando e a minha gata está miando aqui do lado, né? Uma situação inesperada, né? Olha, como dizem os sábios, né? Como que a gente lida com o desagradável? Nós já ouvimos falar muito da flor de lótus. O lótus nasce do lodo, da sujeira, do pântano. Representa o florescer da luz, da sabedoria. Então, é em meio às dificuldades e adversidades, em saber lidar com a sombra, com o ruim, que nós brotamos, que nós brilhamos, que nós crescemos, expandimos a consciência, nos iluminamos. E as adversidades, elas vêm então como experiências para nos ensinar a trabalharmos o que nós temos de dificuldade. Se nós olharmos um inesperado, pior que pode acontecer, né? Olhando para o sul, para toda essa catástrofe, como é que a gente faz com aqueles velhinhos, aquelas pessoas que a gente chega de barco e fala, olha, vocês têm que sair da casa, a água está subindo, né? Não, não, vocês vão roubar a nossa casa, vocês vão nos assaltar, a gente não sai daqui, né? Como que a gente lida com esse inesperado? Por que que as pessoas têm dificuldade de se readaptar a uma emergência, a uma enchente, a um término de relacionamento, a um falecimento de alguém? Trabalhando apego. Nós sofremos porque estamos apegados numa ideia, num conceito, num construto, numa situação e queremos que ela perdure eternamente. Quando nós entendemos que nós estamos aqui para vivenciar experiências passageiras, porque até a nossa vida é de passagem, as coisas ficam mais leves. Então, o segredinho é uma palavra muito simples: apego. Trabalhar o apego. Que bacana, é verdade, né?
E a gente está vivendo esse momento lá com os nossos queridos irmãos do Sul, os gaúchos, né? Essa situação, né? Poxa vida, cadê o chão? O chão, acabou o chão. Como é que você vai receber essas pessoas? Como você vai recepcionar? Como é que você vai fazer elas entenderem que tudo isso acabou? E as memórias, né? Então, é necessário criar o quê? Novas memórias, começar a criar elementos que vão dar mais consistência para esse momento emocional dessas pessoas, né? E os nossos, né? Porque a gente está vendo isso, pessoas que estão mesmo longe, né? Estão sendo afetadas, porque imagina você pensando assim, esse será o nosso mundo, principalmente para aqueles que são jovens, para aqueles que estão aí, né? Pensando no seu futuro, nos seus sonhos, né. Então, esse inesperado, muitas vezes, não que seja esperado, mas, pode ser imaginado, pode ser, de alguma forma, a gente pode colocar dar um diagnóstico do que poderia acontecer, mas quando acontece, não é a mesma coisa de tudo aquilo que foi desenhado. Uma obra, quando a gente vai fazer, dificilmente quando a gente desenha essa obra, ela consegue, não ter alguma alteração no caminho. Isso é experiência, que eu também trabalhei com arquitetura, com engenharia e construção, né, e toda vez lá na hora da execução aparecia alguma coisa. "Não, doutor", chegava para o engenheiro, para o arquiteto, falava: "Vai ter que alterar aqui, senão não vai passar aqui uma pessoa, um automóvel, alguma coisa ia gerar um obstáculo, então é preciso recalcular, é preciso redesenhar". E aí a gente precisa redesenhar agora a nossa vida, se aconteceu algo inesperado, né. Verdade, Que nem você falou do desencarne, a pessoa vai sabemos que vai desencarnar. Agora, desapego. como é que isso está dentro de nós, né, Júlia? É, porque depois do desapego vem um segundo item mais difícil e talvez o mais importante, que é saber controlar os estados emocionais. Porque nós não somos uma mente, um computador de bordo, né? Nós temos esse avatar, esse corpo maravilhoso que nos foi dado, que nós temos que perceber que não somos esse corpo, não somos um olho, não somos um pé, não somos o cérebro, nós somos seres espirituais, consciências búdicas, crísticas. Então, mediante as nossas ideias e as nossas emoções, o apego a ideias arraigadas, a construtos mentais, né? Se a gente olhar isso no campo da psicologia, né, a gente tem obsessão mental, nós temos ansiedade, nós temos expectativas demais que podem ser frustradas e virar uma depressão. Então, tudo isso está ligado em controlar as emoções, né? Então, o que nós devemos fazer com as situações mais comuns do cotidiano, né? Por exemplo, o término de relacionamentos. Então, é muito comum, tô triste, me largou, né? Não está me ligando. Quando você observa, aquela pessoa ela está enxergando aquilo por um viés muito pequeno, né? Quando a gente pergunta e fala, mas o que está pegando? Não, porque, por exemplo, eu tinha uma relação e essa pessoa falava para mim, quando você terminar essa relação, eu fico com você. Aí eu terminei, aí essa pessoa não está nem aí, ela não me escreve mais, o que aconteceu? E quando você fala com essa pessoa, ela fala, oi, você não vai me ligar mais? Você não me ama? Você não quer me ver? Né? Então, ela só está vendo também pelo viés dela, ela não está vendo pelo viés do homem, por exemplo, que está falando, nossa, que grude, que carente, já está me cobrando. Então, quando a gente coloca na prática os nossos diálogos internos e externos, a gente vê que a gente complica a nossa vida, né? E a gente fica sofrendo. Por exemplo, vamos pegar o exemplo das pessoas que estão sofrendo lá, né, no Rio Grande do Sul. Sofrendo porque perderam seus animarzinhos, não estão achando. Tem gente que não está achando seus filhos, suas crianças.
É uma situação muito mais pesada do que um término de uma relação. E como lidar com as emoções? Como trabalhar isso mentalmente, né? Então, nós da psicologia, nós atuamos dessa forma, né, na intervenção de crises. E a intervenção de crises, ela vem no acolhimento, né? A gente primeiro acolhe, abraça, né? Como quando alguém morre, a gente não fala, ah, que pena, mas faz parte da existência morrer. Não pode falar isso, né? Você chega e fala, puxa, eu sinto muito mesmo. E abraça e se coloca numa emoção igual que o outro. Aí isso é acolhimento. E em segundo aspecto, o manejo que nós fazemos, né, intervenção de crise, e que vocês, ouvintes, também podem fazer para si próprios, é respirar. Respirar, controlar, através da respiração, né? Sim, reintegrar cosmicamente, divinamente, com a sua porção mais sábia, e usar a sabedoria, a lógica, porque só no emocional a gente se descontrola. Então é assim, não estou achando meu filho, o que que eu vou fazer? Já avisei a polícia, já avisei os bombeiros, já estão em buscas, eu fiz a minha parte, agora compete ao divino. Eu ficar nervosa, né? É realmente é seco falar isso, mas nós temos que ter essa atitude de autocontrole emocional, né? Porque o descontrole não ajuda, piora. É como num avião, quando um avião está para cair, a gente põe a máscara primeiro em nós, depois nos outros. Quando a gente tem familiares doentes, uma situação bem grave, tipo da UTI, ou cuidadores que tem que estar cuidando, deixa para chorar e se descontrolar depois. Agora é momento de combate, de agir, de atuar, de reservar as energias para atuar no seu melhor. Se a gente gastar energia no descontrole emocional e mental, a gente não faz o que nós estamos por fazer, porque tudo, nada é o acaso. Aonde nós nos localizamos na existência é onde devíamos estar. Então, esse controle não compete a nós. Está tudo programado pelo divino, acredite ou não. É, Então, Júnior, né? O máximo que a gente pode fazer é se a prevenção, o máximo que a gente pode fazer, porque a gente nunca sabe, né? Tá fora realmente exato, do nosso controle. Existe o planejamento no plano espiritual? Existe. Mas esse planejamento só funciona quando nós funcionamos. Então, o divino tem lá, né, como você está colocando, a questão divina, da engenharia celestial lá, eles exatamente. fazem um mapa, eles fazem até o projeto lá. Se a gente seguir esse projeto, tudo vai dar certo. Mas Isso nós mesmo. muitas vezes nos descontrolamos, principalmente quando somos afetados pelo inesperado. Então, eu estava ouvindo lá o pessoal do CRP do Rio Grande do Sul, né? Eles estavam falando de procedimentos para recepcionar aquelas pessoas. O que eu entendi até que existe um segundo salvamento, que é o salvamento lá físico, que foram lá tirar a pessoa da casa que estava, né, o nível da água estava subindo, as pessoas estavam no telhado, salvaram as pessoas de lá. Quando Sim, chega lá onde as pessoas são recepcionadas, é o segundo salvamento, que é o salvamento emocional. Porque a pessoa isso mesmo. pisa ali no chão, a primeira coisa que ela fala: onde está minha mãe? Ou onde está o meu filho? Porque nesse momento há um desmembramento, um fica, outro vai, um vai para um local, vai para outro. A pessoa quer saber do, ela quer saber por exemplo, familiar dela. Até quando questões, por exemplo, de imigrantes, refugiados que chegam, né, no Brasil, por exemplo, e outros países, a primeira coisa que eles querem fazer é saber da família, é saber, né? Eles querem saber dos familiares, onde é o chão que eles vão pisar, é o chão que vai dar um conforto.
E nessa hora a gente tem que respeitar, né, Julia? Exatamente. E esse controle emocional, ele sempre vem de dentro para fora. A gente ajuda externamente, né? Nossos amigos, anjos, enfim, temos sempre alguém do lado de fora que nos ajuda. Mas nós temos que fazer a nossa parte, muito bem lembrado, Nando. E a nossa parte é um estado de gratitude, de gratidão. E ele é um estado em que transforma realmente as nossas realidades. Quando nós estamos nesse estado de gratidão, mesmo em meio às adversidades, ao inesperado, que são experiências que sempre vêm a nos ensinar, por mais duras que sejam, tudo se torna mais leve. Né? Por que que para uns ocorrem certas situações dramáticas e outros menos dramáticas, né? Porque é energético, compete a ti aprender aquela novela, né? Aprender a se despedir, aprender a lidar com a dor, aprender a lidar com a tristeza, com o descontrole. É um não da vida, né? O inesperado é um não. E o que a gente faz com o não? A gente fica que nem uma criança birrenta, chorando, muitos em depressão, né? Se descontrolam bioquimicamente, né? O cérebro, ele tem uma configuração descontrolada, a gente às vezes tem que recorrer à psiquiatria, mas se nós tivéssemos essa consciência de não olhar no próprio umbigo, de olhar para um âmbito maior, que tudo está interligado, que tudo tem uma conexão, um aprendizado, e entender que são experiências. Experiências, experienciar N coisas e cada uma com o seu aprendizado, sem se apegar, porque estamos de passagem. E as experiências, elas vêm e vão, e nós vamos aprendendo a ter flexibilidade, aprendendo a não reclamar, a não criticar, a não julgar. Porque quem perde tudo, já não tem mais o que reclamar. O que vai reclamar? O que você vai reclamar? Vai reclamar do governo? Você vai reclamar da joia? Você vai reclamar do quê? Você perdeu tudo. Quem perde um filho? Vai reclamar do quê? Quem perde um pai, uma mãe? Então, a gente reclama quando a gente tem essa visão do apego, né? Uma visão só de um pedacinho e precisa abrir, expandir a consciência, né? Eita, E isso essa, mesmo. e essa expansão da consciência peraí, mas eu não estou sozinho, tem outros também, tem gente que está pior. Ah, mas você quer comparar por baixo? Você quer nivelar por baixo? Não, tem gente que está melhor, tem gente que está pior. São experiências, né? Quando a gente olha como criança mimada, ah, mas eu perdi tudo, ah, mas eu isso, mas eu aquilo, só vai aumentar o período de dor, ou seja, sofrimento. O apego de uma ideia, de uma emoção, numa obsessão, é rodar a página. Por que que o Japão passou por tantos terremotos, né? Tem pessoas que passam por tantas tragédias e dão a volta por cima. Porque tragédias e inesperado ocorrem para todos nós, em N níveis. A diferença é como a gente lida com as situações. A gente lida com as situações com sabedoria ou com imaturidade. Quem passa por guerras, Segunda Guerra Mundial, sempre teve catástrofes. O planeta é de mutação. Não é um planeta de coisas fixas. Não é, estamos no fim do mundo. Não, sempre teve catástrofe. E sempre vai existir. Porque aqui nada é estável. Aqui tudo são experiências passageiras. Então, a diferença é entender, não com uma visão muito assim, fechada, muito 880, ou presta ou não presta, né? Numa dualidade de bem ou mal. Também não podemos reduzir numa visão religiosamente, dizendo bem ou mal, né? Deus é mal,
Deus é bom, a vida minha é ruim, a vida do outro é boa. Essa visão reducionista, ela precisa amadurecer e entender que nós estamos aqui para experienciar e ganhar experiência, maturidade física, emocional, mental e espiritual. Sabedoria. E o inesperado acontece, né? Eu estava aqui Sempre. falando, tocou o meu celular na hora. E a ligação é uma ligação que nunca acontece. Por exemplo, meu filho mora fora do Brasil, lá em Los Angeles. Aí Nossa, tava ligando para mim aqui, eu falando aqui. Eu continuei falando, né? Então, aí caramba. depois já falei com ele aqui enquanto você falava e tá tudo bem. Então, às vezes, a gente não é normalizar as coisas, né? Não é tentar normalizar de uma forma, é assim mesmo, é um karma, né? Que eu tô passando. E por aí vai. Tantas coisas que a gente coloca, que a gente rotula. E o problema, a gente também rotula muito as coisas. A gente leva para um Verdade. lado radical das coisas, né? Isso sabe para que é? É que nem quando a pessoa quer um diagnóstico, né? É, Júlia, Ah, quer um sim! diagnóstico para quê? Ah, quero um diagnóstico. E aí vai no médico, vai no psicólogo, vai na psicóloga, vai, né, buscando Rotular, esse, rotular. né? Até às vezes nem para a própria pessoa, às vezes até para o filho. Eu lembro que eu estava nas escolas lá trabalhando com a inclusão de crianças autistas, aí tem assim, tem mãe e pai que já queria logo dar o diagnóstico para saber, bom, eu não tenho nenhuma culpa nesse cartório aí, né? Então, o meu filho é isso. Não era isso, né? Você falou Não uma era isso. verdade. Então, Júlia, às vezes a gente busca isso só para resguardar a nossa tranquilidade, entre aspas, que a gente quer, né? Então a gente tem que aprender realmente a lidar com as situações, não expurgá-las, ou não colocá-las debaixo do tapete, é enfrentá-las. É a forma, você falou exatamente muito bem isso, é saber enfrentar. Porque eu tenho certeza que a gente encontra a solução, né? Eu me Sempre a lembrei de solução. umas, eu me Diga, lembrei pode de falar. um episódio que aconteceu na minha vida, que foi bem inesperado, sabe? Eu acho que foi em 2011, não me lembro bem. Estava na garupa de uma moto, né? Naquela época eu tinha um namorado com uma moto dessas 1.200 cilindradas. E a gente estava na Marginal Tietê, a gente acordou tarde, era 7 da manhã, a gente tinha que ter saído às 6. E ele aí deu uma baita bronca, ele falou, era pra gente ter acordado mais cedo, que esse é o horário que os bandidos pegam a gente, né? E a gente ia, acho que para Campos, sei lá, ou Monte Verde, alguma coisa assim. E aí, pôs gasolina na moto, no posto de gasolina e tal, na Marginal do Tietê, em São Paulo, né? Não sei aqui o alcance nosso do fuzil, né? E nós pegamos a moto, só que quando eu voltei a pôr o capacete, a mochila tal, e sentei na moto, eu olhei para o espelho retrovisor e eu vi ele todo cheio de sangue. Tive uma imagem assim dele todo ensanguentado, o espelho retrovisor da direita. E aí eu pensei, credo, o que é isso? Imediatamente eu fiz um X com uma tinta roxa, né? Como se fosse transmutar aquela visão que eu tive. Bom, pegamos a marginal e seguimos, né, a 80 por hora. Aí encostou uma moto do lado. Quando eu olhei, né, tinha dois caras na moto, encostando mesmo a moto assim, fazendo assim, e empurrando a gente para a direita, né? Então ficou uma luta de duas motos tentando empurrar a gente para a direita para parar. E sabe, né, aquele som abafado com o capacete? Estaciona, estaciona. E eu olhava assim, aqui só dava para ver os olhos. Eu me lembro que eu vi uns olhos que eu falei, meu Deus, esses caras vão matar a gente, que ódio, porque era a cara de quem estava usando droga, né? O olhar era um olhar horrível. E o carona da moto do lado estava com
uma pistola semiautomática. Então eu lembro direitinho, era um cano quadrado, brilhante, cromado, e ele ficava apontando para a nuca do meu namorado. Só que balançava, então aquilo apontava para a cabeça dele e para a minha cabeça. E eles, encosta aí, tal, e aquele cano daquele revólver na cabeça dele e na minha cabeça, assim, né? Que ficava as motos acelerando. Na hora eu pensei assim, sabe, a gente fica que nem uma mosca, né? Que acelera a adrenalina, fica tudo em câmera lenta, né? Que é muita adrenalina que o cérebro joga. Então parece que tudo a gente está com o olhar de uma mosca, assim, em câmera lenta. Eu pensei exatamente isso, Nando. Vou morrer. Vão dar um tiro na nuca dele e a gente vai morrer. Aí o que aconteceu foi o inesperado. Ele, com o cotovelo, deu uma cotovelada no cara que estava com o revólver, a cabeça dele foi para trás, ele voltou com mais força, deu um tiro, a moto inclinou, que nós estávamos, ele virou com tudo para a esquerda e saiu fazendo zigue-zague. O tiro passou do lado da minha cintura e furou a carenagem. E aí eles deram mais alguns tiros, só que a gente escapou. Depois a gente foi parar lá na Bandeirantes, no posto policial, com as pernas tremendo. Mas esse inesperado poderia ter tido um final triste. Mas a minha conduta foi não me desesperar, né? Porque na hora que ele desceu o revólver, sabe o que eu fiz? Que ele desceu para dar o segundo tiro, eu pensei, nós vamos morrer, então eu vou fazer algo para tentar evitar isso. Então eu abracei ele com força com a mão direita e com a esquerda eu afastei a arma e eu fiquei rezando, né? Eu fiquei Kodosh, 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 Adonai, Sabaoth, que eu pensei, minha mão estoura, eu perco minha mão, mas pelo menos desvio o tiro. Dane-se minha mão. Que foi na hora que ele inclinou e nós saímos. Pensem o que quiser. Se funcionou, não funcionou. Nessa época, eu estava muito conectada com meu mentor, né? Você sabe do livro Reencontro com Você, né? E eu levei uma baita bronca, né? E eles, né? O meu mentor disse que a batalha é muito maior do que na terceira dimensão. E foi isso foi um inesperado. E aí a gente chegou na cidade, lá na frente, e entramos num parque de diversão, numa montanha-russa para comemorar a vida. E eu morro de medo de altura. Eu falei, vamos! E deu tudo certo. Meu E deu Deus, tudo hein, certo. Júlia, que história, né? São coisas, então, isso, é claro que as pessoas que são profissionais numa ação dessa aí, né? Você me remeteu ao filme daqueles filmes que a gente assiste, De Matrix. Matrix, sei lá qual outro filme aí que me remeteu a aquele agente especial lá, sei lá, porque eu vou falar, é uma experiência que acho que fica marcada para sempre, né? Então, Ficou. veja como nós estamos suscetíveis, né? A qualquer momento, alguma coisa inesperada pode acontecer. Então, a gente tem que, no máximo possível, buscar proteção espiritual, sempre, né? É que nem o mentor espiritual me disse: ah, você sai de manhã, faz a barba, escova os dentes, né? Se prepara, tal, sabe? E a oração, né? Você não se prepara para sair, porque dentro do nosso lar é uma coisa, né? Quando a gente sai para a rua é outra. Então a gente tem que de alguma forma, se blindar, né? Então, que a gente pense bem, sempre antes, sempre com. Uai, não existe todo um planejamento para a gente chegar aqui. Olha aí, olha que esse planejamento ó, é muito trabalhoso. Depois, para manter aqui a gente, é outro trabalho. Nosso anjo da guarda, ele deve ter, nossa, ele deve passar mal. Falar assim, não, não é fácil. Bom, a gente está aqui com a Júlia Blanc hoje, né? A Júlia está chegando, vai vir mais outras vezes. A gente vai dar só uma pausa para um momento de prece, de oração e vibrações. Nada como a gente se prevenir, né? Nada como a gente pedir proteção aos nossos anjos, né? Guardiães.
e a gente vai fazer isso agora, tá? Então, se você que está aí, a gente sempre pede, reserva aí um recipiente com água, um copo de água, uma garrafa de água, que os mentores espirituais vão trabalhar nesse líquido precioso no momento que você estiver ouvindo e assistindo esse programa, tá bom? Porque eles trabalham diuturnamente, 24 horas por dia. Então vamos lá para o momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, elevando os nossos pensamentos à espiritualidade maior, aos benfeitores queridos, ao nosso Mestre Jesus, para que nesse instante, diante do inesperado que acontece em nossas vidas sempre, pois estamos num planeta de provas e expiações, onde geralmente, ainda pelo nível espiritual que vivemos, o inesperado acontece. Não temos muitas vezes aquela vidência, ou aquela visão profética de saber o que vai acontecer. Por isso, então, por tudo aquilo que já aconteceu, nós precisamos, então, nos prevenir, nos preparar, estar, no mínimo, não é, com um preparo para enfrentar o que vier. E o que vier, com certeza, Senhor, pedimos a tua proteção, o teu amparo, a tua luz. Nesse instante, Mestre querido, onde nós sabemos de irmãos nossos que estão vivendo desafios muito grandes, situações muito difíceis, e somente no lugar dessas pessoas é que saberíamos o que é sentir o que estão sentindo. Por isso pedimos-te, Jesus, que a vossa luz acompanhe essas pessoas, abençoe-as, proteja-as, encoraje-as para seguir, não é, com força, com determinação, com perseverança e com esperança em seus corações. Que a vossa luz possa abranger um pouco mais, Senhor, todo o nosso planeta, alcançando todos os seres, todos os lugares, todos os lares, nossos familiares e entes queridos, todas as pessoas ligadas a nós, a nossa sociedade, a nossa comunidade, a nossa cidade, o nosso país, o nosso hemisfério, o nosso planeta. Alcance, Senhor, todos os reinos, o reino mineral, vegetal, animal, pré-hominal, hominal e espiritual da terra. Que a sua luz, a vossa luz, Senhor, se faça entre nós, não tão somente agora, nesta hora, Senhor, em que nós mentalizamos as pessoas que estão precisando, pessoas que a gente conhece, pessoas da nossa família, pessoas do nosso convívio, pessoas que nos deixaram repentinamente pelo desencarne, pessoas que estão chegando pelo nascimento, todos aqueles ligados e sabemos a nós, nessa hora, emolduremos num quadro de luz. E assim, Jesus, que a tua paz nos envolva nesse instante e sempre, que assim seja. Muito bem aí, depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho para você, antes de continuarmos aqui com a Júlia, com você, né, que está aí. Dar um recadinho e falar do Clube Amigos da Boa Nova, isso mesmo. Existe um site aí que você pode acessar, que é o www.amigosdaboanova.com.br. Você se associa e pode ajudar a estender aí essa imagem, esse vídeo, esse áudio, a TV, a rádio, para tantos corações aí pelo planeta. Não é? Então, entre lá no site e saiba como. Ah, mas eu quero falar com alguém por telefone. Tudo bem. Temos aí, ó, 0800 12 018 38, que é um telefone gratuito, a ligação para todo o Brasil. 11 2458 3214 é o fixo para a região aqui da Grande São Paulo. E se você está internacionalmente ou mesmo em qualquer ponto aqui do nosso país, você pode falar pelo WhatsApp. Anote aí, baixe no seu smartphone, é o 11 97 834 2246. Se você puder fazer um Pix, que é uma doação assim, imediata, né, rápida, temos o Pix também, anote aí, 11 97 261 0272. Faça parte dessa família aqui, né, da FEAL, que se comunica aí com o mundo, com o planeta, né, enviando mensagens de paz, de amor, do Evangelho de Jesus e também do Espiritismo. E psicologia também, porque nós temos aqui psicólogos na equipe do Alvorada, como a Júlia, que está aqui hoje. Muito bem, querida Júlia, vamos continuar aí
até o final do programa falando sobre essas questões do inesperado, né. O inesperado, os cientistas aí estão trabalhando, de vez em quando aparece assim: "Ah, vai cair um meteoro na Terra", e aquelas coisas que a gente sabe que existem naqueles filmes de ficção, e por aí vai, né, Júlia? Verdade. É, a gente deve viver, né, como se não houvesse o amanhã, né. Viver o máximo hoje. Podemos até ser mais duros e dizer: "Esteja pronto para morrer, porque assim você está pronto para viver". Você está pronto para morrer hoje, Nando? Eu A acho gente que assim, a gente é uma coisa que é esperada, que a gente espera que vai acontecer, mas nunca a gente está preparadíssimo, né. Porque eu vejo o André Luiz mesmo falar lá no livro Mensageiros, 90 velho, eu não sei se é exatamente esse dado, mas quase que 99% dos médiuns que vêm para o planeta com planejamento de trabalhar, voltam falidos, né. Então a gente nunca é sabe. verdade. Ou você, ah, a Júlia é para reencarnar, estudar, tá, ser psicanalista, psicóloga, terapeuta. E aí, o que que a gente está fazendo com as ferramentas que foram colocadas nas nossas mãos, né, Júlia? É, é isso, é dar o máximo, o máximo. Aproveita todos os minutos do hoje, o que a gente tem é hoje, e o amanhã a gente não sabe se vai acordar. Então, essa é a regrinha de ouro, né, o desprendimento, a gratidão, esse olhar mais aberto, né, não tão circunspecto no nosso umbigo, nos nossos desejos, né, e a esperança, né. Mas a esperança do quê? De que os nossos, sonhos se realizem? A esperança é de quem espera, né, o verbo de esperar vem de esperança, mas a esperança, ela é algo muito mais profundo, ela diz respeito à fé, à certeza que tudo termina bem, seja pelo inesperado, né, tudo termina da melhor forma para a nossa experiência. E as nossas experiências são únicas, nossa vida não é igual ao do outro não é igual a nós. Então, quando a gente olha o outro, às vezes a gente se mede, às vezes a gente pode sentir ciúmes, inveja, raiva. Então, a cada um, a sua medida é perfeita. Não poderia ser diferente, o nosso corpo começa pelo corpo, né? Então não poderia ser um corpo diferente. Por que que um é baixinho, um é alto, um é gordo, um é magro, biotipos diferentes? Porque naquele corpo você vai aprender o que é humildade, você vai aprender o que é cuidar de todo mundo, que o mais alto cuida de todo mundo, é mais forte, carrega as coisas dos baixinhos. Então são experiências muito bem planejadas, calculado nos mínimos detalhes esse corpo tão precioso. A gente deve começar aceitando o nosso corpo, nosso avatar, essa máquina biológica, para nós estarmos atuando no planeta com muito amor e gratidão, porque tudo é divino, tudo é muito precioso, o tempo é muito precioso. Então, o viver o hoje como se não houvesse amanhã não é um olhar de tragédia, mas um olhar de gratidão. E estar pronto para morrer agora é estar pronto para se desapegar de tudo, não ficar se apegando às coisinhas pequenas, porque elas mudam. Então, essa é uma visão de espiritualidade, é uma visão de consciência expandida. Essa é uma visão de estado búdico, crístico, muito difícil de alcançar quando a gente fica preso no emocional. E falar isso para quem está com o cérebro em ordem, né? Equipamento de bordo, computador de bordo em ordem é fácil, mas e quem está com transtorno de ansiedade, quem está com transtorno bipolar, né? Borderline, não tem o controle. Então, por que que um veio manco, um veio cego, um veio com o computador de bordo bichado? Também é karma, karma, dharma, né? Então, o avatar, ele veio de acordo com o que a gente pode ter, o que a gente pode ter, né? E,
E nisso vem uma grande gratidão, porque tudo, os seres celestiais nos olham com muito carinho. Então, se ele te dá um corpo bichado, com transtorno borderline, com transtorno bipolar, que o HD está bichado, né? Vai ter que tomar remedinho, sim. Mas tudo tem um jeito, né? O jeito de saber viver, fazer do limão uma limonada, né? E é isso o nosso recado. Fazer da vida uma vida muito extraordinária, porque ela é única. Ela é Verdade, a gente estava falando esses dias do hoje, né? Porque a gente se a gente se liga muito ao passado, aí, né, fica só se ligando lá, se conectando, aí a gente entra num estado depressivo, né? A gente também vive muito o futuro do que será, dessas incertezas que a gente está falando, dessas, né, desse tema de hoje, que a gente está falando das coisas inesperadas, a gente vai ficar, a ansiedade vai tomar conta de nós. viver de Então, expectativa, bloqueia tudo. é. Ou então a gente fala assim, ah, mas eu vou relaxar, mas eu tenho várias vidas aí pela frente. Não é bem assim, não. O hoje, ele é, né, importantíssimo. Se a gente não fizer o hoje, o amanhã depende do hoje. Então veja como o hoje é importante. E aquilo que a gente semear, a gente vai plantar e a gente vai colher. No mínimo, se a gente sabe que está plantando bem, alguma coisa boa a gente vai colher, né? Mesmo que seja entre dificuldades, desafios, mas se a gente fizer o melhor hoje por nós, a partir de nós, né? Não adianta querer abraçar o mundo. Tem uma época que minha mãe falava isso, você está querendo abraçar o mundo, meu filho. Não, se a gente se abraçasse, né, a si próprio primeiro, depois a gente consegue abraçar um pouquinho mais, né? Então, É os rótulos, né? Tem o rótulo exato, autocuidado, né? O que é esse autocuidado? É cuidar do sono, da alimentação, né? A gente sabe que a nossa máquina, o nosso corpo, se não cuidar, não comer direito, também não dá certo. E comer não é só o que vem pela boca, é o que vem pelos olhos, e é o que vem pelo ouvido, e o que vem pelos poros. Então vamos se conectar com o divino, né? Em todos os âmbitos. Com o que a gente come, pensa, respira, com muita gratidão. E gostaria de deixar um recado para todos, um recado de muita esperança, de muita luz. Nós só podemos sentir o divino dentro e fora de nós quando a gente olha ao nosso redor com mais amor e doçura, quando a gente se julga e se critica menos, e a gente vai julgar e criticar menos fora, e nós vamos escutar mais a voz do coração, da alma e do divino que permeia tudo. E que a prece tão linda que o Nando fez, que a gente possa botar em prática. que bom, Júlia. A gente está chegando no final aí, Júlia. Quero agradecer-te aí pela disponibilidade do seu tempo, encaixar aí um tempinho aí na sua agenda para estar com a gente. A gente agradece muito e as suas, né, considerações finais aí, que a gente já está chegando nos minutinhos aí finais. Sua despedida, né, também, de hoje. Poderia até ser um pouco exagerado, mas eu diria amor. O recado para hoje é amor. Que a força do amor abrilhante e aqueça todos os corações. Muito bem, aí então agradecendo a participação da Júlia e Obrigada. agradecendo aí a sua audiência e a sua paciência de estar conosco. A gente volta aqui, né, com o Alvorada amanhã, todo dia, né, a gente tem Alvorada, menos no domingo, né, com a equipe toda aqui do Alvorada, agradecendo-te a presença aí no seu olhar, no seu ouvir, no seu assistir, no seu sentir. Então, muita paz, muita luz, e a gente se espera aí nos próximos programas. Gratidão aí, Júlia, Gratidão, gratidão, gratidão. né, a todos, e a gente aqui no programa sempre faz assim, ó, aquele tchau. Fala tchau aí, Júlia. Tchau, tchau, Júlia. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau. Até o próximo programa Tchau, Alvorada. tchau. Alvorada despertando com você.
Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.